Ok, meus amigos, finalmente chegamos ao infarto agudo do miocárdio, que é a principal coisa que a gente analisa no eletrocardiograma. Mas vocês viram que eu dissequei o estudo do eletrocardiograma nas 5 partes: frequência, ritmo, eixo, hipertrofia, até chegar agora à isquemia, que é a diminuição do aporte de sangue às paredes do coração. Não foi fácil, eu fiz esses vídeos porque muitas pessoas que rodam comigo nas UTIs, estudantes de medicina, de enfermagem, colegas médicos, pediram que eu colocasse em vídeos este método que eu tenho usado para treinar as pessoas em eletrocardiografia. Eletrocardiograma sempre foi um tabu para todos os profissionais, e eu me dispus a fazer. Não foi fácil. Eu aproveitei estes dias que eu operei o meu neuroma de Morton no meu pé direito, uma coisa que estava me angustiando há um tempo. E estando eu em casa, sossegado, eu pude fazer esta sequência de vídeos. Eu mostrei que eu dividi a tarefa de fazer a eletrocardiografia em vídeos em porções, em frequência, ritmo, eixo, hipertrofia, hoje isquemia, porque seria mais didático. Mas eu mostrei no vídeo passado, falando de hipertrofia, que o próprio estudo da hipertrofia já interfere no eixo. Então a mesma coisa, meus amigos, é quando a gente vai falar de isquemia cardíaca, de infarto, a gente tem de saber tudo que a gente já viu: ritmo, eixo, saber, por exemplo, se há hipertrofia ou não. Por exemplo, no coração, a gente avalia para ver a questão se o paciente tem ou não isquemia. A gente analisa sempre o segmento ST. Nós temos aqui um simples esboço, por exemplo, da derivação D2, onde nós teremos as ondas positivas, onda P, onda R, o complexo QRS aqui se resume apenas a onda R positiva, e uma onda T. Então, o que importa para a gente saber mais sobre infarto do coração é este segmento ST, tá certo? Não é nem o segmento, é o intervalo ST. Segmento seria só essa porção aqui, como vocês aprenderam. O intervalo envolve a onda. Então, o intervalo ST é o principal para que a gente entenda sobre infarto agudo do miocárdio. Como eu falei que a questão da hipertrofia envolve o eixo, modifica o eixo, a mesma coisa é aqui. Um paciente, por exemplo, que tem hipertrofia, ele vai ter o que a gente diz inversão da onda T. Então, por exemplo, ele tem aqui a onda Q, a onda R, por exemplo, e o espaço, o intervalo ST dele estará assim com a onda T invertida. Eu, por exemplo, que sou maratonista, que tenho coração de atleta, nas minhas derivações precordiais, eu tenho inversão da onda T. Então, a inversão da onda T, ela pode significar isquemia cardíaca, mas também pode significar, muitas vezes, apenas hipertrofia do coração. Pode ser uma hipertrofia benigna pelo coração de atleta, ou pode ser hipertrofia, por exemplo, por miocardiopatia hipertensiva, miocardiopatia isquêmica. E aí a gente tem de ver o segmento ST ou o intervalo ST. Né? O segmento seria só isso aqui, o intervalo seria envolvendo a onda T. É por isso que eu digo, gente, para que você venha a entender de isquemia cardíaca, que é este módulo de hoje, é necessário que você entenda o que é o eixo, o que é a frequência, o que é o ritmo. Tudo isso vai contribuir para que você entenda melhor a isquemia cardíaca. Muito bem, o que é isquemia? É uma coisa própria do coração? Acontece apenas no coração? Não. Isquemia é uma diminuição do aporte sanguíneo para um tecido. Então, por exemplo, este tecido aqui pode ser o tecido pulmonar, parênquima cerebral,
qualquer tecido que esteja recebendo sangue aqui e por algum motivo houve uma obstrução desta artéria que traz o sangue. E esta obstrução irá provocar uma diminuição do aporte sanguíneo com consequente isquemia, ou seja, podendo resultar em necrose deste tecido. Então, o infarto do coração não acontece apenas no coração. Infarto, isquemia acontece em todos os tecidos. É a diminuição do aporte sanguíneo, não é isso? E dos nutrientes que o sangue traz, como o oxigênio, por exemplo. Bem, qualquer órgão pode sofrer isquemia. Como nós estamos estudando o eletrocardiograma, vamos ver como é representada a isquemia no coração. Este último módulo sobre isquemia cardíaca, sobre infarto cardíaco, eu vou provar a vocês como toda a sequência, frequência, ritmo, eixo, hipertrofia, até chegar aqui em isquemia, é importante, porque tudo está envolvido, a gente divide apenas didaticamente. Por exemplo, um paciente que sofre isquemia, que o coração dele está sentindo um pouco na pele aqui, como se diz, a falta de sangue, ele pode compensar fazendo um aumento da frequência cardíaca. Lembra do primeiro tópico do método Frey, que é a frequência? Então a frequência cardíaca se eleva para tentar trazer mais sangue para melhorar a região isquêmica. Sobre o ritmo, por exemplo, que é o segundo tópico do nosso método Frey, você vai ver que muitos corações que são infartados, que sofrem infarto agudo, eles não vão ter o que a gente chama de supra-DST. É um infarto sem supra-DST. E muitos eletrocardiogramas que a gente vai analisar, o que você vai ver nele é um bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo agudo, gente, a gente trata como infarto agudo do miocárdio. Porque não tem como você ver se tem supra-DST ou não. O bloqueio de ramo esquerdo agudo é sinal de infarto. Então, como é que a gente vê bloqueio de ramo esquerdo, quando e onde? A gente vê bloqueio de ramo esquerdo na derivação V1, principalmente, mas a gente vê o bloqueio de ramo esquerdo quando a gente analisa ritmo. Então, dentro do ritmo, que é o segundo tópico do nosso método Frey, a gente pode ver se o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo e, se for agudo, provavelmente é um infarto. Então, olha só, para a gente estudar isquemia, a gente vai vendo a sequência. Frequência pode ficar aumentada, não é isso? No infarto agudo. Ritmo, o paciente pode ter um bloqueio ou atrioventricular, não é? Se for um infarto inferior, por exemplo, muitas vezes inibe ali o septo, inibe o nó atrioventricular, né? Vai tornar aquela região isquêmica e o paciente pode ter um bloqueio atrioventricular, como pode ter um bloqueio de ramo esquerdo. Então, frequência, ritmo, eixo. O eixo, muitas vezes, no infarto agudo, ele é desviado. Você olha o eletro do paciente, não tem muita alteração, tem apenas um desvio de eixo. E aquilo já pode significar um infarto agudo do miocárdio, ou pelo menos uma isquemia. Então, o eixo, frequência, ritmo, eixo. Olha só, a isquemia envolvendo todos os passos do método Frey. Frequência, ritmo, eixo, hipertrofia. Você vai olhar um coração de uma pessoa que você acha que infartou, e quando você olha, a pessoa está com critérios no eletrocardiograma de hipertrofia. Então, o paciente pode desenvolver uma insuficiência aguda cardíaca por conta de um infarto anterior extenso, por exemplo, que você vai ter alteração de V1 a V6 nas derivações precordiais, ainda de V1 a VL, e isso pode trazer o coração para uma insuficiência, e você vai ter os critérios de hipertrofia no eletrocardiograma. Então, quando a gente estuda o método Frey, frequência, ritmo, eixo, hipertrofia, para chegar à isquemia, a gente vê que é apenas um modelo didático, mas tudo está interrelacionado. Para estudar isquemia, a gente vê como o infarto vai interferir na frequência, no ritmo, no eixo e na hipertrofia do coração. Muito bem, então, infarto agudo do miocárdio. É tudo uma coisa só? Existem gradações, um infarto maior, um menor,
existe um caminho para o infarto, existe o infarto agudo, crônico. Vamos explicar estas coisas agora. Eu costumo sempre, para ficar de uma maneira mais didática, eu costumo apresentar para os treinandos a questão dos 3 I's do inglês, os 3 I's, 3 I's. O primeiro I é de isquemia, isquemia. Então, a isquemia é o primeiro sofrimento que o coração vai ter, tá certo? Ainda não é o infarto, é um caminho para o infarto. A isquemia, que é o menor dos sofrimentos cardíacos, ele se caracteriza no eletrocardiograma, primeiro pelo infra de ST. Sempre foi esquisito isso para você. Hoje você vai aprender. Olha só, gente. Quando eu tenho aqui um órgão irrigado por uma artéria, não é isso? E este órgão, como o coração, por exemplo, ele tem as paredes aqui do coração e ele tem aqui o tecido mais interno, a mucosa. No coração a gente chama de endocárdio, não é? Então o sangue vem aqui, irriga o endocárdio e irriga também a parede do coração, tá certo? Aqui é o miocárdio, aqui é o epicárdio e aqui é o endocárdio. O endocárdio é a mucosa interna do coração. Se eu obstruir um pouco aqui, se eu obstruir um pouquinho aqui a entrada de sangue, o aporte de sangue, quem primeiro vai sofrer um pouquinho de isquemia cardíaca será a parte mais interna, será o endocárdio. O endocárdio, ele é mais frágil, mais susceptível à isquemia. Então, a susceptibilidade do endocárdio faz que ele seja o primeiro a sofrer quando a gente estanca aqui o fluxo de sangue normal, tá certo? Então, se quem primeiro sofre no coração com a obstrução da artéria coronária é o endocárdio, a primeira isquemia que nós vamos ter é a isquemia subendocárdica. Ou seja, quando a gente clipa aqui a artéria coronária, quem primeiro vai apresentar sofrimento é o endocárdio, que é a parede mais interna do coração, é a mucosa. Então, o endocárdio, a gente vai ter aqui, na isquemia subendocárdica, nós vamos ter aqui a onda P, e aí o complexo QRS, vou representar apenas pelo AR. O que é que acontece? Ao invés de ficar nesta linha aqui, de base, na linha isoelétrica, nós vamos ter um infra de ST, tá vendo aqui? Então vem P de novo, Q, e aí nós vamos ter aqui o que a gente chama de infradesnivelamento do segmento ST. Por isso que eu falei para vocês que o segmento ST é bastante importante neste módulo sobre isquemia cardíaca. A gente tem sempre de observá-lo para ver as alterações. Então, quando eu tenho o primeiro sofrimentozinho do coração, a primeira pequena obstrução, quem primeiro sofre é a parede interna, que é o endocárdio. Quando eu coloco, por exemplo, um paciente na esteira, o teste ergométrico, o teste positivo é que ele apresente o infradesnivelamento de ST. Então, o infradesnivelamento de ST é isso aqui. Nós temos a linha isoelétrica, aqui vem onda P, que é a despolarização dos átrios, aí vem o segmento PR, não é isso? Normal, aí vem o complexo QRS, aqui é só a onda R, e aí você vai ter lá embaixo, olha só que está desnivelado, o segmento ST, ele está desnivelado. Aqui aí vem a onda T, aí de novo vem a onda P, R, olha só o segmento ST desnivelado. Gente, o desnivelamento de ST para baixo, a gente diz que 1 milímetro, o desnivelamento tem de ser 1 milímetro no eletrocardiograma. Vocês viram que 1 milímetro para cima ou para baixo, a gente fala em voltagem. Quando é 1 milímetro na horizontal,
eu estou sempre relembrando os módulos passados, né? Quando é 1 milímetro na horizontal, quer dizer tempo. Cada milímetro, 0,04 segundos, 40 milissegundos. Na vertical, cada milímetro tem 0,1 milivolt. Para cima, positivo, a gente fala em amplitude. Para baixo, a gente fala em profundidade. Então, para que o segmento ST ele apresente o infra de ST, de fato, ele tem de ter 1 milímetro de profundidade. E tem de ser assim retinho, tá certo? Quando é um infra mais ou menos assim descendente, ele não representa muito perigo. O infra tem de ser reto assim. Então, a primeira isquemia que nós temos, quando a gente clipa aqui a artéria coronária, é a subendocárdica. Subendocárdica representada pelo infradesnivelamento do segmento ST. Bem, é claro que há uma gradação da isquemia, uma isquemia maior, uma menor, assim como a localização do foco isquêmico, não é? O que é que acontece? Nós temos aqui um paciente na esteira para fazer o teste ergométrico. E aí o paciente vem a onda P, R, e aí ele já apresenta o infra de ST, como vocês acabaram de ver. Um segmento ST reto, não é isso? Subnivelado a linha isoelétrica, e aí vem a onda T, aí vem o segmento TP, né? Aí vem a despolarização dos átrios, P, o segmento PR, a onda R, e de novo o segmento ST desnivelado. Então, isso aqui é a isquemia subendocárdica. Aqui embaixo, na parede interna do coração, o endocárdio é quem está sofrendo. Mas se você vir isso aqui e você deixar o paciente continuar, porque aqui quando você localiza essa isquemia subendocárdica através do infradesnivelamento de ST, o paciente no teste ergométrico, você tem o teste positivo. É tirar o paciente e colocar para fazer o cateterismo. Mas se você deixa perpetuar a situação e o paciente continua na esteira, ele vai, com o tempo, além de apresentar o infradesnivelamento de ST, ele vai realizar a inversão da onda T. Então, gente, a inversão da onda T, quer tenha ou não o infradesnivelamento do segmento ST, a inversão da onda T, ela é um passo a mais dentro da isquemia. Então, a isquemia pode ser subendocárdica, quando nós temos o infradesnivelamento de ST, e ela pode ser isquemia subepicárdica. Então, aqui já acometendo a parede do coração, já acometendo o miocárdio. É uma isquemia mais grave. Ainda não é lesão, é isquemia, tá certo? Mas é uma gradação maior de isquemia. É sinal de que aquela artéria está mais fechada ainda. Na isquemia subendocárdica nós temos aqui, na isquemia subepicárdica nós temos uma obstrução quase inteira do vaso, não é? É uma gradação de isquemia. Vamos supor que você deixe o mesmo paciente fazendo a caminhada na esteira. Ele apresentou aquela gradação. Primeiro uma isquemia subendocárdica com infradesnivelamento de ST. Depois ele começou a inverter a onda T, mostrando já que é uma isquemia subepicárdica, já cometendo a parede do miocárdio, não é isso? E aí você não teve sensibilidade para isso e deixou o paciente seguir na esteira. O próximo passo dele, você viu que é uma isquemia subendocárdica e isquemia subepicárdica. Até então é isquemia. São 3 Is que a gente estuda no processo de infarto, I de isquemia, I de injury, que já é lesão, e I de infarction, que já é infarto crônico ou subagudo, né? Então agora, o paciente seguiu na esteira e ele não está mais apenas com simples isquemia. Ele agora já entra na fase de injury, que é lesão. Então o paciente vinha, como você deixou, não é? P,
o QRS representado apenas pela onda R positiva, e aí ele faz um pequeno infradesnivelamento aqui. Além do infradesnivelamento do segmento ST, ele apresenta a inversão de T, ou seja, ele já tem uma isquemia subepicárdica, já está mostrando uma gradação maior de isquemia, né? E ele segue, né? P, R, de novo aqui o infra de ST e a inversão de T. Esse paciente segue neste esquema, nesta gradação de isquemia subepicárdica. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser o quê? Vai ser a oclusão total da artéria coronária. Então ele vem P, e aí ele sobe a R aqui, e não desce mais. Ele vai ter agora um supradesnivelamento do segmento ST. Como eu lhes disse, o segmento ST, ele diz muita coisa sobre infarto do miocárdio. A gente tende a atentar sempre para o segmento e para o intervalo, que é o segmento e a onda T, tá certo? O segmento é só ST, o intervalo é quando envolve a onda T. Aqui agora esse paciente tem um supradesnivelamento de ST. Isto aqui, minha gente, é a hora em que você vai agir. Ou você tromboliza o paciente, esta é a hora em que há os acordos, porque o próprio SAMU faz a trombólise com tenecteplase. Nós podemos trombolizar também no hospital com alteplase, né? O tenecteplase é usado porque ele é apenas um bolus, é muito fácil de fazer. E aí vem os critérios, se o paciente tem ou não uma predisposição para sangramento, alguma coisa que... Vários critérios, como hemorragia intracranial, alguma coisa que ele tenha que possa proibir a trombólise. Mas é o momento de se fazer a trombólise ou então o cateterismo de urgência. Porque aqui já não é mais isquemia. A gente tinha isquemia subendocárdica, agora subepicárdica, já com inversão de T. E aqui é a corrente de lesão subepicárdica. Aqui é o momento da ação, ou trombólise ou cateterismo. Aí você vai me dizer, mas isso é em todo canto? Não. É por isso que eu digo a vocês que a gente divide o estudo da eletrocardiografia em frequência, ritmo, eixo, hipertrofia e isquemia, para você chegar a ver isquemia no coração do paciente pelo eletrocardiograma. Você tem de ter passado por aquelas fases de saber o que é frequência, o que é ritmo, porque, por exemplo, qual é a importância disto? Olha só, gente. Agora você pode compreender. Está aqui o coração. Quando a gente fala nas derivações D2 em 60 graus, D3 em 120 e AVF, aquelas derivações do plano frontal, você pode entender que estas derivações, elas dizem respeito à parte inferior do coração. Então, se você tem um supradesnivelamento de ST nas derivações D2, D3 e AVF, e não pode ser só em uma derivação, tem de ser no mínimo duas consecutivas, né? Se você tem um supradesnivelamento aqui, isso quer dizer que você tem um infarto de parede inferior. Se você tem supradesnivelamento de D1 e AVL, isto é parede lateral. E assim vai. Por exemplo, estas foram as derivações frontais. Mas lembre-se que nós falamos das derivações precordiais, de V1 a V6. Quando eu tenho um supradesnivelamento de V1 e de V2, isto está em cima do septo interatrial. Então, e interventricular também, não é? Então, supradesnivelamento de V1 e V2 quer dizer acometimento do septo cardíaco. V3 e V4 quer dizer acometimento da parede anterior. V5 e V6, parede lateral baixa, porque D1 e AVL está aqui em cima. Muito bem, meu amigo. Esta é a parte final, antes da gente mostrar os eletrocardiogramas, as alterações no próprio eletro. Mas aqui nós temos o terceiro I da isquemia. O primeiro I é a isquemia subendocárdica e a subepicárdica. A subendocárdica é apenas o infradesnivelamento do segmento ST.
A subepicárdica é a inversão de T, como a gente viu, e aí você não trata o paciente, não desobstrui a artéria, e o paciente vai entrar na fase de injury, ou seja, no segundo I, que é de lesão, que é o supradesnivelamento de ST. Quando você não trata a lesão, não desobstrui a artéria, seja por trombólise, seja por cateterismo, então o paciente vai cronificar a lesão. Ele vai ter realmente a necrose da parede do coração. Ele sai do I de isquemia para o I de injury, que é lesão, para chegar no infarction, que é realmente o infarto, subagudo ou crônico. Então, o paciente vem naquela sequência, né? Onda P, aí ele faz a R lá em cima, não baixa, porque o segmento ST, o intervalo ST está alterado, né? Ele está suprado, supradesnivelamento de ST, e aí ele vai, aqui é o infarto agudo do miocárdio com supra de ST. É aqui onde a gente tromboliza ou faz o cateterismo. Quando você não age, isso começa a se cronificar. Veja só a transição. Vem a onda P, já começa a aparecer uma onda Q aqui. A onda Q denota necrose. Então, se já começou a aparecer uma onda Q, é sinal de que esse infarto já não é mais tão agudo como esse. Já começa a ficar subagudo. Veja só que a proporção que o tempo vai passando, a onda Q vai aumentando e a onda R ela vai diminuindo. Veja só, ela estava lá em cima, ela começa a ficar menor. O supra vai diminuindo e aí vai aparecendo mais onda Q cada vez mais. Olha só aqui, ó. A Q aumenta, a R diminui, o supra também diminui. Cada vez uma onda Q maior. A onda Q denota necrose. Olha só aqui já. Aqui nós já temos quase o final do infarction, ou seja, já a cronificação. Aqui já é um infarto bem subagudo, olha só. Aqui já não merece mais uma trombólise, porque a parede já está mais ou menos perdida do coração, não é? Então, P, aí vem uma Q grande, profunda, parecendo com uma onda S, mas é uma onda Q. E aí a onda R cada vez menor, ainda está suprado, tá vendo? Agora P, a onda Q ainda maior, e nós não temos mais o supra. O supra inverteu, desapareceu a onda R foi amputada, e aí, ao invés de supra de ST, nós vamos ter a inversão da onda T, até chegar a este estágio final aqui, que é justamente a cronificação do infarto. Quando você tem isto aqui, isto quer dizer que aqui é um infarto crônico, é uma zona elétrica inativa. Como eu mostrei a vocês, por exemplo, aqui a parede inferior, D2, D3 e AVF. Se eu tenho este tipo de lesão aqui, ou seja, se eu tenho esta representação gráfica aqui no eletro, na parede inferior, em D2, em D3 e em AVF, isto quer dizer que eu tenho uma zona elétrica inferior, que aquela parede cardíaca não se contrai mais, ali está fibrosado, é um infarto antigo. E aqui nós não vamos fazer trombólise ou cateterismo, não, aqui já é um infarto antigo, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho este gráfico aqui de eletrocardiograma nas derivações D1 e AVL, isto quer dizer parede lateral. Ou, se eu tenho, por exemplo, nas derivações aqui, V3 e V4 das precordiais, quer dizer que foi um infarto anterior, de parede anterior, antigo. É uma zona elétrica anterior antiga, tá certo? Esta é, meus amigos, a gradação do infarto do miocárdio. Nós temos aqui no comecinho um infradesnivelamento do segmento ST, tá certo? Olha só, infradesnivelamento do segmento ST. Aqui é a lesão, não, aqui é apenas isquemia subendocárdica. E aqui nós vamos ter agora, além do infradesnivelamento de ST, nós já começamos a ter a inversão da onda T, tá vendo? Ó? Aqui já é uma isquemia subepicárdica. Se você deixar perpetuar, este paciente vai fazer isso aqui.
ele vai apresentar, sair da fase de isquemia subendocárdica e subepicárdica para a fase de lesão. Aqui é isquemia, aqui é injury, que é lesão. Então ele faz o supradesnivelamento do intervalo ST. Olha só, supradesnivelamento. E aí você não age, o paciente vai cronificar a lesão. Ele vai começar a baixar o supra e apresentar a onda Q cada vez maior, até chegar a esse estágio aqui, de ter uma onda Q profunda, simulando uma onda S, e desaparece o supra e faz a inversão da onda T. Como resultado final da cronificação do infarto agudo, antigo do miocárdio, é isto aqui, a onda P, uma Q profunda e uma T invertida. Isto aqui quer dizer zona elétrica inativa. Nós vamos agora olhar tudo que eu falei no eletrocardiograma. Eu agradeço pela paciência. Vocês já repararam que não foi fácil fazer essas aulas. Vamos lá, galera. Muito bem, meus amigos. A última parte do vídeo é exatamente aqui nos eletrocardiogramas, tá certo? Se a gente olhar as derivações precordiais V4, V5 e V6, a gente pode constatar que há um pequeno desnivelamento do segmento ST aqui, tá vendo? Olha. Mas aqui existe até um bizu que é chamado do sinal do sorriso. Esse é um desnivelamento de ST, mas ele não é retilíneo, ele é meio que ascendente. A gente diz que ele é benigno, tá certo? A maioria das vezes. Aqui, por exemplo, neste eletro aqui, nós teremos V4, V5 e V6, um infradesnivelamento de 1 milímetro. Pode analisar que vai dar justamente 1 milímetro. Olha só, a onda P, o complexo QRS, aí temos um ST desnivelado para baixo. Olha só, muito discreto. Vamos ver aqui em V5 está melhor. Olha só, P, QRS, olha só o desnivelamento. Tá vendo que daqui para cá tem um pouco de desnivelamento. Então, este desnivelamento de ST aqui caracteriza, olha só em V6, a isquemia subendocárdica. Olha só, P, QRS e um pequeno desnivelamento de 1 milímetro, que dá uma profundidade de 0,1 milivolt, não é isso? Olha só, a onda P, o QRS e o ST desnivelado. Este é o primeiro patamar, a primeira gradação da isquemia, que é a subendocárdica. Quando a gente analisa este eletro aqui, olha só, de V4 a V6, a gente vê que tem uma pequena desnivelação, um pequeno desnivelamento, olha só, de ST, com a T normal. E aqui em V5 você já vê, olha, o ST bem mais desnivelado e com inversão da T. Olha só, marcado aqui, ó. P, QRS, aí tem um pequeno infradesnivelamento de ST, com inversão de T. Aqui está mais evidente, olha. P, QRS, infradesnivelamento de ST e a inversão da T. Vamos ver em V6, olha só. P, QRS, desnivelamento de ST para baixo e a onda T invertida. Aqui está característico. Isso aqui é isquemia subepicárdica. Aqui da mesma forma, olha só. A gente tem P, QRS e o infradesnivelamento de ST com inversão de T. Aqui mais evidente a T invertida e aqui também a T invertida. Então isso é isquemia subepicárdica e aumenta a gradação. Como eu falei, esse é um paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Olha só o tamanho dos QRS desse paciente. Além do tamanho ser grande, ele tem mais do que 3 quadradinhos de alargamento, ou seja, ele tem mais do que 120 milissegundos. Então, é um bloqueio de ramo esquerdo. Assim como eu falei, o paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo agudo, a gente pode pensar em infarto. Onde é que a gente vê bloqueio de ramo? Na derivação V1 principalmente, mas a gente vê quando está analisando o ritmo. Aqui a coisa já muda, pessoal, olha só. Eu tenho infradesnivelamento aqui em AVL, tá vendo? Com inversão de T. Eu tenho infradesnivelamento em V1, em V2, olha só, e em V3. Só que onde há supradesnivelamento, o infra representa apenas o espelho. Então, olhemos aqui. A derivação D2, olha só, P, QRS, o intervalo ST está bem suprado, tá vendo?
olha só, característico, olha, P, Q, R e o ST está lá em cima. Isso aqui é um supradesnivelamento de ST. Aqui em D2, aqui em D3, tá vendo? E aqui em AVF, ou seja, D2 é 60 graus, D3 é 120 e AVF 90. Isso aqui, gente, é o infarto de parede inferior. É agudo, olha só, a onda Q está muito pequena ainda, está suprado mais ou menos 4 ou 5 milímetros. É um infarto agudo, é aqui onde a gente faz a trombólise ou o cateterismo de urgência. É um infarto agudo do miocárdio de parede inferior. Para provar que é um infarto agudo, a gente tem aqui os espelhos em V3 e em V2. Lembrando que V3 e V2 são derivações precordiais, estão lá em cima, assim como D1 e AVL estão lá em cima. Então são apenas o espelho. Se a gente virar assim, vai ser o espelho deste supradesnivelamento aqui de D2, tá vendo? Então aqui é o infarto agudo. Este mesmo paciente, nós temos o eletro dele depois. Veja só o que aconteceu. Ele fez a Q aqui em D2, a onda Q em D3, olha só, e a onda Q em AVF. Então a onda R está cada vez menor, o supra diminuiu, quase acabou, e a Q está mais do que 1/3 da onda R. Aqui é o que a gente chama de ZEI, zona elétrica inativa. Então, se a gente olhar, D2, D3 e AVF são a parede inferior. Este paciente agora, ele não tem mais a injury, ele não tem mais isquemia. Ele agora tem infarction, porque ele tem um infarto agudo do miocárdio? Não, ele tem um infarto subagudo, porque já tem Q, não é isso? Já tem onda de necrose. Este paciente aqui, ele tem, olha só, supra de ST na derivação V2, na precordial, na derivação V3, se a gente analisar aqui, gente, olha só, é um infarto de mais ou menos 5 milímetros em V3. Olha, em V4 aqui ele tem mais ou menos isso também, 5 milímetros o ST. E V5 também. Então é um infarto extenso que vai desde V1 aqui, olha só, V2, olha só, até chegar a V5 e quase em V6. Então esse paciente tem um infarto da parede septal, porque V2 ainda é septo. V3 e V4 são parede anterior. E V5 e V6 já é um pouco parede lateral. Ele tem um infarto agudo do miocárdio, já está formando uma onda Q grande, veja só, a R está quase amputada, é um infarto agudo. Este paciente depois, ele vai ter isso aqui, olha só. A gente vem aqui para V2 e a gente já vê que não tem mais o supra de ST. Agora nós temos o que? A onda Q grande, ainda temos a T para cima, mas aqui em V3 a T já começa a inverter. Então nós temos o que? A onda Q de necrose, já denota que é um infarto subagudo ou crônico, e já a T já está invertendo. Olha só, aqui em V4 já acontece o fenômeno total da onda Q completamente, aqui não temos R, é apenas onda Q e a onda T já invertida. Em V5 acontece a mesma coisa, é uma onda Q com a onda T invertida. O que era um supra se transformou agora, o que era supra de lesão, ou seja, da corrente de lesão subepicárdica. Isso aqui, gente, a gente chama de corrente de lesão subepicárdica, quando nós temos o infarto agudo de miocárdio, ou seja, o supra de ST quer dizer corrente de lesão, não é mais isquemia. Corrente de lesão subepicárdica. Aqui agora não é mais corrente de lesão. Aqui agora já é infarction, já é um infarto subagudo, não tem mais pressa de fazer o cateterismo. Vamos analisar este último eletro aqui para ver que coisa interessante. Este paciente, ele tem aqui em V2, olha só, uma onda Q com um supra de 2 ou 3 milímetros. Ele tem uma onda Q em V3 com um supra de 4 ou 5 milímetros. É um infarto agudo do miocárdio, de parede anterior, pegando septo, né? V4 também está suprado, ó, tem um Q, tem um supra de 3 ou 4. Em V5 tem um supra característico de 5 milímetros, está vendo? Então esse paciente está suprado na parede anterior, pegando septo, porque pega V2. Ele tem um infarto agudo do miocárdio, ele tem uma corrente de lesão subepicárdica, não é isso? Não é mais isquemia, já é corrente de lesão.
Mas quando a gente vem aqui para analisar D2, D3 e AVF, este paciente ele tem um infarto antigo, ele tem uma zona elétrica inferior. É um infarto antigo, porque aqui nós já temos a onda Q, veja só, e a T invertida, olha só em D3, olha só, ele tem uma Q com a onda T invertida, aqui em AVF do mesmo jeito. É um paciente que tem um infarto agudo aqui na parede anterior e septal, com corrente de lesão subepicárdica, denotada pelo supra-DST, nas precordiais, não é isso? Ao mesmo tempo, ele tem um infarction, ou seja, o terceiro I, que é o infarto crônico denotado pelas ondas Qs maiores do que 1/3 da R aqui, em D2, D3 e AVF. Meus amigos, agora vocês têm a certeza de que não foi fácil fazer isto. Desenvolver aqui o meu método Frey, que é frequência, ritmo, eixo, hipertrofia e isquemia, que eu batizei de Frei Damião. Começamos pela frequência, fomos para o ritmo, não é? Eixo, hipertrofia, até chegarmos aqui hoje na isquemia. Muito obrigado a todos vocês que tiveram paciência. Meu nome é Leonardo Távora, eu sou intensivista de formação e sou médico do esporte. Vamos propagar, gente, a ciência. Vamos fazer as pessoas melhorarem suas vidas pelo conhecimento. Muito obrigado.